Olá, hoje o Mundo Político destaca o legado das apurações sobre direitos humanos violados durante a ditadura militar no Brasil. A Comissão Nacional da Verdade completou 10 anos de sua instalação nesta semana. Em seu relatório final, apresentou detalhes sobre prisões, tortura, assassinatos e desaparecimento de centenas de vítimas em uma ação sistemática do Estado brasileiro. Como foi o recorte desse trabalho em Minas? Qual o seu legado e como ele dialoga com a atual conjuntura política do país? O poder público continua se omitindo de reparações históricas? Eu vou conversar com o doutor em Ciências Sociais, professor Robson Sávio, membro e último presidente da Comissão da Verdade em Minas. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Robson. Uma grande alegria estar com você, Marco. Robson, quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada lá em maio de 2012, qual era o contexto que permitiu que uma medida como essa fosse levada a cabo já com enorme atraso temporal em relação ao objeto que se propunha? De fato, Marco, nós conseguimos instalar uma Comissão da Verdade no Brasil praticamente depois de 27 anos, né, do processo de abertura democrática, né? Nós tivemos uma série de dificuldades, estou falando nós enquanto sociedade, né, de fato, na perspectiva de se processar aquilo que aconteceu em vários países que tiveram regimes ditatoriais, né, que é uma apuração dos fatos ocorridos nesse período em três perspectivas, né? Uma perspectiva de memória, em relação a uma reverência àqueles que foram, aqueles e aquelas que foram vítimas da violência estatal, né? A ideia também de verdade, trazer à tona os fatos, né, que ocorreram nesses períodos, e, por fim, a ideia de uma justiça de transição, inclusive na perspectiva de punição daqueles que cometeram graves violações dos direitos humanos. Acontece que no Brasil nós tivemos uma lei da anistia de 1979, que praticamente julgou a pá de cal em tudo que aconteceu durante o período da ditadura, né? Desde então, mesmo depois do processo de redemocratização nos governos eleitos, uma pressão muito grande de setores da sociedade mesmo, dos segmentos militares, das Forças Armadas, para que nada sobre aquele período pudesse ser objeto de uma espécie de releitura, né? E acontece que isso só pôde acontecer em 2012, não somente porque vários crimes cometidos durante a ditadura, eles começaram a ter alguma espécie de vocalização na sociedade, mas também por muita pressão internacional, inclusive de julgamentos que aconteceram na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que deixaram claro a necessidade do Brasil ter, de alguma forma, mesmo com as limitações impostas pela lei da anistia, de alguma forma olhar para esse passado ditatorial. Então, de fato, como você disse, foi um processo tardio e, inclusive, incompleto, como provavelmente nós vamos conversar no programa de hoje. E houve, na época, Robson, falando em pressões, também pressões contrárias à instalação da comissão? Não, sem dúvida. Este, inclusive, talvez é uma das questões que mais merecem a atenção de todos nós, né? Inclusive no presente. Quer dizer, se nós observarmos um pouco a Constituição da República no Brasil, desde 1889, nós temos algumas características muito próprias, né, da participação desse segmento, que é o segmento militar, na vida política nacional, né? Isso, vários estudos, pesquisas corroboram um pouco com essa tese, né? E, de fato, o que aconteceu depois da ditadura militar, que foi feita uma negociação, um pacto entre elites, né? Mas sempre com uma, digamos assim, uma dificuldade muito grande dos governos democráticos, advindos depois da Constituição de 88 também, né? De implementarem ações que pudessem realmente rever o que aconteceu no período da ditadura. Então, sempre houve uma relação com o segmento militar, principalmente com as Forças Armadas, uma relação, digamos assim, dos governos civis, de algum nível de leniência e uma pouca vontade política
de se tratar dessa questão de uma maneira mais de Estado, né, e menos de governo, por assim dizer. E, por outro lado, também, Marco, eu acho que é importante que a gente possa, sendo bastante justo com a história, mostrar que, sob o ponto de vista da sociedade civil no Brasil, diferentemente de outros países, inclusive aqui do Cone Sul e da América Latina, que a população exigia, de alguma forma, punição àqueles que foram os grandes violadores dos direitos humanos durante a ditadura. No Brasil, de alguma forma, a sociedade civil também ela foi muito pouco incisiva na cobrança de, digamos assim, de uma comissão da verdade, de uma justiça de transição depois do término da ditadura. Então, somando, por um lado, pouca efetividade dos governos, né, em relação a essa temática, pouca cobrança da sociedade civil, né, ações muito limitadas no campo do sistema de justiça, que isso é um problema que persiste até hoje, né? Acabou que as pressões internacionais elas acabaram tendo mais redundância nesse processo havido aqui a partir de 2012 do que talvez de iniciativas tanto de governos quanto da própria sociedade civil no Brasil. O trabalho de investigação foi descentralizado por meio da criação de comissões estaduais da verdade. Você exerceu o papel central, Robson, no Colegiado Mineiro. Quais foram as principais revelações e confirmações aqui em Minas? Os mineiros protagonizaram aí capítulos marcantes daquele período da história? Olha, Marco, eu inclusive convido a todos e todas que estão assistindo esse programa que não deixem de verificar no relatório da Comissão da Verdade de Minas, que inclusive está disponível na internet, não somente o relatório, mas toda a nossa base de pesquisa, que é uma inovação, inclusive, da nossa comissão, que depois de terminar, disponibilizou não somente o relatório, mas toda a sua base de dados para a pesquisa acadêmica da sociedade, também como uma forma de prestação de contas. Eu tenho para mim que a Comissão da Verdade de Minas, apesar de ter tido um período de muitos problemas, os 2 primeiros anos, né, nós tivemos a felicidade de ter um trabalho muito profícuo na reta final, né, principalmente porque nós tivemos o apoio de uma fundação, Fundação Estadual de Pesquisa, FAPEMIG, e conseguimos alocar um grupo muito grande de pesquisadores muito envolvidos com a temática das ditaduras, das torturas, dos regimes militares, e conseguimos levantar uma série de informações inéditas, que, inclusive, essas informações elas não eram conhecidas nem mesmo em relação a muitos militantes históricos desse período, né? Eu lembro muito bem que no período final que nós produzimos o relatório, eu estava coordenando essa comissão, muitos falaram, né, que muito provavelmente nós não conseguiríamos avançar em nada a respeito daquilo que já se tinha produzido de informação aqui em Minas Gerais. E, pelo contrário, nós conseguimos avançar em muito, né? O nosso relatório, para as pessoas terem uma ideia, né, a Comissão Nacional teve um relatório de alguma coisa em torno de 2.000 páginas, o nosso teve 1.700 páginas, né? E nós conseguimos avançar em temas relativos à questão de torturas e da ação do Estado e de seus agentes em relação a indígenas, camponeses, que eram 2 grupos que praticamente não apareciam aqui em Minas Gerais, em relação como que as ações da ditadura elas tiveram um campo de atuação em várias partes do Estado, muito era conhecido às vezes de Belo Horizonte e 1 ou 2 cidades do interior. Conseguimos mapear locais de tortura, inclusive vários aqui em Belo Horizonte, muitos desconhecidos. Conseguimos avançar em relação àqueles que foram torturadores. Ampliamos o rol das vítimas, né? Conseguimos identificar instituições do Estado de Minas Gerais que colaboraram muito com o regime, não somente as polícias, inclusive questões muito sérias em relação, por exemplo, aos índios Krenak, o tal do reformatório, né, que era um centro de tortura. Então, nós conseguimos realmente avançar bastante, com todas as dificuldades havidas naquele momento, porque essas comissões, tanto nacional quanto as estaduais, e aquelas que aconteceram também em universidades e em outras instâncias, câmaras municipais, como aconteceu em algumas cidades, essas comissões elas tiveram toda sorte de dificuldade, né? Nenhuma boa vontade das Forças Armadas, né? Muita burocracia jurídica e judicial, mas, por outro lado, o que a gente percebeu é que quase todas as comissões da verdade elas foram compostas por pessoas muito vocacionadas, pesquisadores e conhecedores daquele período, que
que já inclusive tinha uma rede de contatos e que favoreceu muito no nosso trabalho. Então, eu acho que o que nós conseguimos produzir em relação a Minas Gerais acabou sendo, e isso foi reconhecido por muitas autoridades, e hoje objeto, inclusive, de muitas teses e dissertações de mestrado, avançou muito em relação ao que se sabia do período da ditadura militar no estado de Minas Gerais. O conjunto das apurações e a elaboração do relatório final da Comissão Nacional durou aí 2 anos e 7 meses. Quais os principais legados desse esforço para o país, em que pese todas as dificuldades que você já relatou? Bom, eu penso que a primeira questão fundamental que eu acho que nós precisamos de pensar, né, é que conhecer a história, né, e a história contada por vários atores é fundamental para que erros cometidos no passado eles não voltem a ser cometidos. Então, isso é uma questão fundamental relacionada à ideia de memória, né? Um povo que não conhece a sua própria história, ele acaba sendo vítima de erros, né, e de problemas havidos no passado, né? Então, esse é uma questão fundamental. As comissões da verdade, elas tentaram trazer à baila, né, trazer à tona uma série de situações irregulares que aconteceu durante um período no Brasil que havia censura, perseguição, uma incapacidade de atuação da própria imprensa, né? Que foi criada uma história sobre aquele período, que era uma história contada por determinados atores que tinham interesses, né, nessa versão, e as comissões da verdade elas trabalham nessa perspectiva. Então, essa ideia da história, da memória, de uma nação conhecer, né, os períodos marcantes, né, inclusive os períodos arbitrários, para que isso não volte a acontecer, isso é fundamental, né? Nós temos um problema de educação política no Brasil que talvez tenha a ver com esse pouco conhecimento que nós brasileiros temos da nossa própria história e dos atores principais que produzem essa história. Então, isso é uma perspectiva da memória. Em relação à verdade, eu acho que é muito importante, né? Nós estamos vendo no presente, no momento atual, né, como que tem aparecido muitas outras informações, né? Principalmente nesse momento que nós temos um governo que ele é muito militarizado e muito próximo das Forças Armadas, como que tem aparecido novas informações a partir de estudos feitos pelas comissões da verdade. E também isso provocou uma maior ação, né, de promotores dos ministérios públicos, tanto em âmbito estadual como no âmbito federal, pessoas que perceberam com o conjunto probatório que essas comissões conseguiram trazer à baila, que abriram uma série de processos, de investigações e até punições. E agora nós temos um passo importante, né, que é a ideia da justiça de transição, né? É claro que o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, ele ratificou a lei da anistia. Nós temos um problema, sob o ponto de vista jurídico, para dar esse avanço qualitativo, mas é importante que as pessoas entendam e que um país entenda que punir aqueles que cometem graves violações dos direitos humanos é a forma, digamos, mais didática de sinalizar para as gerações presentes e futuras que uma democracia não pode se conviver com arbitrariedade, com autoritarismo, com a violação dos direitos humanos, porque direitos humanos são base de quaisquer regimes democráticos. Então, eu penso que o legado das comissões da verdade é um processo em construção. Nós, no momento atual, talvez vivemos uma melhor experiência, né, daqueles setores que conseguiram ter acesso aos relatórios das comissões da verdade para compreender, inclusive, o momento atual que nós vivemos. Então, eu acho que esse é um processo, sabe, Marco, que ele está se constituindo, né? E há uma formação de uma massa crítica hoje, de pesquisadores, militantes sociais, movimentos sociais, e mesmo no âmbito político, de pessoas que estão atentas ao que aconteceu no período ditatorial e a produção feita pelas comissões da verdade, até para analisar a situação política atual do Brasil. Você falou da justiça de transição, para a gente tentar ilustrar um pouco essa conversa com números. De acordo com o balanço do Ministério Público Federal, já foram oferecidas 40 denúncias nos últimos anos, com 60 agentes de Estado ou pessoas a serviço da União apontados como autores de graves violações de direitos humanos cometidas aí contra mais de 50 pessoas. Considerado o padrão de comportamento do judiciário brasileiro, você tem expectativa real de que
isso avance rumo a condenações? Olha, Marco, é muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão, mas pelo fato de eu ter coordenado a comissão aqui em Minas Gerais e ter tido acesso com operadores de vários segmentos do setor da justiça, né? Promotores, procuradores, juízes, desembargadores e até ministros, né? O que eu vejo é o seguinte: há óbices legais de certos avanços, né? Tendo em vista uma série de questões relacionadas à própria lei da anistia, mas, por outro lado, há uma série de operadores do direito, né? Tanto no âmbito dos ministérios públicos, mas também em relação ao Poder Judiciário, eles estão muito abertos, digamos assim, a tentativas de avançar nesse processo de criar condições efetivas para a punição desses agentes perpetradores de arbitrariedades no tempo da ditadura. É claro que o tempo vai passando, né? Quanto mais o tempo passar, mais difícil de se efetivar esse tipo de ação, mas, independentemente disso, eu acho que é uma questão fundamental, que é uma pauta que ela não pode ser esquecida, ela não pode ser desconsiderada. Hoje há um embate de narrativas sobre o período da ditadura no Brasil, né? E isso é muito importante, porque traz de novo a necessidade de se conhecer o que foi a ditadura militar. Eu, na condição, por exemplo, de professor, né, que pega os jovens que não viveram com aquele período, e às vezes com informações muito distorcidas, né? Quando eu apresento informações sobre as comissões da verdade, eles ficam realmente muito impressionados, né? Porque não conheceram, né, de fato aquele período e tem muito pouca informação. Então, eu acho que essa questão do Poder Judiciário, que no Brasil ele ainda é muito elitista, né? Ele é muito lento, moroso, ele é muito seletivo, é algo complicado da gente fazer qualquer previsão, mas mais importante do que isso é a gente trabalhar na perspectiva da justiça de transição enquanto instrumento que ele pode acontecer em qualquer momento da história para rever esse passado de violência e arbitrariedade que aconteceu no Brasil durante o período da ditadura, principalmente para que isso não volte a acontecer no nosso país. Robson, a recente revelação de gravações de sessões secretas do Superior Tribunal Militar, realizadas a partir de 74, fortaleceu a conclusão da comissão de que a tortura praticada contra presos políticos durante a ditadura militar no Brasil era, de fato, uma prática institucionalizada? Interessante, né, Marco, e para todos que estão nos acompanhando, é que nós temos, né, tanto na Comissão Nacional da Verdade quanto nas comissões locais, como, por exemplo, na comissão que houve aqui em Minas Gerais, nós temos uma série de documentos probatórios da prática sistemática da tortura por agentes do Estado em vários locais do Estado, que vão desde delegacias, prisões, unidades hospitalares e outros, né? Só que isso parece que quando esses áudios eles vieram à tona, para muita gente parecia uma grande novidade, né? Eu acho que esses áudios, no momento que eles foram divulgados agora, isso é muito importante porque eles corroboram a um conjunto probatório documental farto que está à disposição do Poder Judiciário, né, e da sociedade também, né? Quer dizer, isso para nós não foi nenhuma novidade, porque nos nossos documentos, tanto da Comissão Nacional quanto das comissões locais, eles têm provas robustas da prática sistemática de tortura por agentes do Estado no Brasil, né? Os áudios, e é interessante, né, porque, como diz aquele ditado popular, o crime perfeito ele não existe, né? Quando você tem áudios que foram revelados, né, em sessões do Superior Tribunal Militar, né, no Brasil, porque não foram destruídos, e muitos documentos que as comissões da verdade acabaram tendo acesso foi porque eles também não foram destruídos. Vou dar um exemplo aqui de Minas Gerais, né? Havia um conjunto de fichas e microfilmes do DOPS de Minas Gerais que eles foram, num determinado momento, lançados fora para serem queimados, e se conseguiu localizar esse material, ter acesso a esse material e remicrofilmar esse material, uma série de informações, né?
Isso mostra, né, de forma assim, contundente, robusta, que a prática da tortura foi um dos modus operandi, né, da ditadura militar no Brasil, né? E o fato disso ter sido noticiado nesse momento agora, eu acho que soma-se a esse conjunto probatório extenso, que é tanto da Comissão Nacional quanto das outras comissões, para deixar claro que essa prática da tortura não é simplesmente uma narrativa produzida por algumas vítimas, né? Mas é, de fato, um modo de operação de um regime totalitário, como aconteceu no Brasil durante a ditadura. Uma das recomendações, Robson, né, da Comissão Nacional da Verdade ao seu término era de que as Forças Armadas, de fato, reconhecessem, né, a prática de torturas em instituições mantidas pelo regime militar. Como você encara o fato de, no Brasil atual, né, anos depois, autoridades militares ainda celebrarem em 31 de março o golpe que desencadeou a ditadura no país? É lamentável, né, Marcos? Quando eu fiz o meu pós-doutorado em Direitos Humanos fora do Brasil, na Espanha, né, e nós fizemos alguns seminários sobre a questão das ditaduras, inclusive as ditaduras aqui do Cone Sul, os relatos aqui no Brasil sempre eram relatos muito contundentes e as pessoas de outros países sempre ficavam muito impressionadas, né, de ver como que no Brasil havia naquele momento e ainda há uma dificuldade de enfrentar de fato essa questão, né? E como que no Brasil há uma situação muito mal resolvida, eu que também trabalho com pesquisas na área da segurança pública, que foi todo esse setor ligado ao setor militar, né? Obviamente, quando a gente está falando aqui desse segmento, nós estamos querendo fulanizar, nós estamos querendo falar do modus operandi, como que isso não foi resolvido, inclusive, com a Constituição Federal de 1978. Por exemplo, há uma série, né, de dúvidas em relação à interpretação do artigo 144 da Constituição, que dá atribuição do que é segurança pública no Brasil. Por exemplo, é uma coisa que em qualquer democracia consolidada, a ação de militares das Forças Armadas atuando como polícia dentro do próprio país, né? E a ideologia, né, do inimigo interno que ainda povoa a mentalidade militar no Brasil é algo que é muito sui generis, é muito característico da ditadura militar brasileira e tem muito a ver com esse lugar dos militares no Brasil desde a proclamação da República, inclusive até os dias atuais, né? Certos segmentos, obviamente, que a gente não pode generalizar dentro das Forças Armadas, inclusive durante o período militar, houve, né, muitos militares que se rebelaram contra essas práticas arbitrárias e autoritárias, inclusive muitos deles foram perseguidos, expulsos e sofreram toda a sorte de perseguições. Essa parte da história também é pouco conhecida, né? Então não dá para a gente generalizar, mas como que existe ainda, num certo imaginário de determinadas cúpulas militares, uma certa ideia de que os militares eles teriam uma certa moral superior, né? um certo status moral superior, que inclusive no presente, né, faz com que muitos ainda pensem que são tutores da República, né, e da democracia. Essa mentalidade ainda está muito presente nos dias de hoje. Isso nunca foi enfrentado, inclusive nunca foi enfrentado pelos governos, digamos assim, mais à esquerda, né, no plano central. E aqui, Marcos, acho muito importante dizer, né, que quando nós estudamos as situações que ocorrem no Brasil na contemporaneidade, fica claro para os pesquisadores, né, isso a gente vê em vários estudos, que um dos elementos fundamentais para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi o fato de que ela, na verdade, efetivou a Comissão Nacional da Verdade. Isso criou uma reação muito forte de segmentos militares das Forças Armadas, que articularam com outros atores, formando uma grande coalizão que acabou redundando no seu impeachment, né? Quer dizer, a participação dos militares no processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff e do início de um regime, digamos assim, de governo, no qual há um protagonismo militar nunca havido antes, nem na própria ditadura, que é o governo atual, mostra como que é um problema muito mal resolvido nessa relação entre sociedade civil
e militarismo e forças armadas no Brasil. E não é possível falar numa democracia que ela é controlada, tutelada ou chantageada por militares, né? Militares, eles existem em qualquer nação e a função é clara, é fundamentalmente proteger a nação contra o inimigo interno. E no Brasil, até hoje, parte das Forças Armadas e de segmentos das Forças Armadas ainda tem uma ideia de que o inimigo é interno, né? As Forças Armadas existem para proteger a nação do inimigo externo. E no Brasil, essa mentalidade do inimigo interno ainda prevalece em segmentos das Forças Armadas. Então, eu diria que não é possível nós termos um avanço qualitativo da nossa democracia enquanto não se resolver com clareza qual que é o lugar do militarismo e fundamentalmente das Forças Armadas dentro do arranjo democrático brasileiro. Nós estamos em um ano eleitoral, Robson, e no noticiário do Brasil de 2022, tanto nacional quanto internacional, ouve-se falar em risco de ruptura institucional a partir de declarações do presidente da República, desavenças entre poderes, né, que estão públicas nesse momento. Você, como cientista social e historiador, considera esse risco concreto? O quão sólida está a nossa democracia? Olha, Marco, eu acho que nós precisamos de ser, assim, primeiro, sob o ponto de vista intelectual, honestos, né? Quer dizer, é claro que nós estamos vivendo uma situação democrática no Brasil nos últimos tempos que ela é questionada sobre vários aspectos, né? Primeiro, o fato de o chefe de governo e de Estado, né, ele, o tempo todo, dizer-se aliado das Forças Armadas e afrontar os demais poderes constituídos, né, principalmente o poder judiciário. O fato de que você tem, como nunca teve nem no regime militar, uma presença extensa de militares, inclusive da ativa, em vários postos do governo. E mais do que isso, a participação política de militares da ativa em outros segmentos, como, por exemplo, está acontecendo na questão eleitoral no Brasil atualmente. Quer dizer, existem sinais claros vindos da caserna, né, de que, eventualmente, a parte das Forças Armadas poderão ir na toada do presidente, por exemplo, de questionar e não validar o processo eleitoral como se isso fosse função das Forças Armadas. Isso não está na Constituição, né? Não há nenhuma regra, sob o ponto de vista constitucional e democrático, que faz com que Forças Armadas validem processos eleitorais. Isso está posto e parece que, de alguma forma, quase que naturalizado, inclusive sob o ponto de vista do debate público brasileiro. Então, realmente, eu tenho assim bastante ansiedade por dizer como será esse processo eleitoral. Primeiro, porque é um processo eleitoral que ele está extremamente violento, né, em termos, inclusive, de ameaças, né, ameaças reais e ameaças simbólicas. Muitas dessas ameaças associam o poder das armas, né, que deveria se impor ao poder civil, né, e às regras do jogo democrático. E aí o poder das armas em vários sentidos, né? Não é à toa que há uma política de armamento da população em torno de uma pseudo-defesa da democracia. Mas há, por outro lado, uma ideia de que aqueles que detêm as armas, é que são responsáveis, digamos assim, pelo resguardo da própria democracia. Então, nós estamos num momento extremamente perigoso, porque isso não é comum em regimes democráticos, nos quais, né, o papel dos militares e das Forças Armadas, especificamente, não tem nada a ver com o mundo da política, com o mundo, digamos assim, dos poderes. Forças Armadas não são poderes da República, né? São agências do Estado com função muito específica. E no Brasil nós temos dois problemas. Nós temos o problema das Forças Armadas, né, no plano federal, como nós temos muitas vezes no plano estadual as forças policiais, que às vezes tutelam governadores, né? Se impõem aos governadores, né? Então, essas questões, se elas não forem resolvidas dentro dos parâmetros da Constituição e, digamos assim, do espectro democrático, nós não podemos falar numa democracia sólida no Brasil, porque sempre será uma democracia ameaçada por aqueles que detêm as armas. E, numa democracia, não são as armas que governam, né?
O que governa a democracia é a política feita nos âmbitos da Constituição e na relação harmoniosa entre os poderes, dos quais não pertencem as Forças Armadas e dos quais o segmento militar tem uma função muito específica. Robson, muito obrigado por mais uma conversa importante conosco aqui no Mundo Político. Grande abraço para você e para todos os telespectadores. Um abraço. Eu conversei com o doutor em Ciências Sociais, Robson Sávio. Falamos sobre o legado da Comissão Nacional da Verdade, que completou essa semana 10 anos de instalação. As principais revelações, os desafios persistentes de reparação e de como eles se relacionam com o atual contexto político do Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.